Queridos amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália, é mais uma oportunidade que nós temos de nos reunirmos no estudo do nosso Evangelho. O Evangelho realmente é a nossa fonte maior, gente. Nossa fonte maior de inspiração, de ensinamento e de energias. Energias estas extremamente necessárias nesses dias que nós estamos atravessando. A nossa ideia hoje é conversarmos um pouquinho sobre os milagres de Jesus. São momentos extremamente buscados no Evangelho. E quando ele entre nós esteve, os milagres, atos, ações que ele fazia, realmente chamavam a atenção de todos. E nesse chamar a atenção, o mestre, ele poderia fazer com que aquelas pessoas ouvissem a mensagem dele. E é importante, quando nós nos voltamos para esse aspecto de milagre, a gente pensar um pouquinho, primeiro, né, gente, que não houve nenhuma derrogação das leis de Deus. O mestre, por ser aí aqui entre nós, o mais próximo do Pai, obviamente que ele tinha conhecimento de leis, não é? Desconhecidas por todos nós. Essas leis foram utilizadas por ele, extremamente bem utilizadas, e elas faziam com que as pessoas parassem um pouco diante do desconhecido. Nós podemos nos colocar junto com aquelas pessoas que assistiram, por exemplo, não é, as duas multiplicações de pães. Obviamente, que quando o fato se deu, eles recordaram até no imaginário deles, o passado, quando eles foram alimentados por Deus, Yahvé, não é? Pelo maná no deserto. Mas eu queria aqui com vocês, nesses minutos que nós temos, nos voltarmos, podemos dizer, para a apoteose dos milagres, curas, não é? Então eu queria com vocês em 3 momentos. Vamos lá? O primeiro momento, esses momentos são, eu esqueci de dizer, né, que os momentos são esses, são os das ressurreições que o mestre fez, não é? A morte, ela foi, continua sendo para muitos, né, uma coisa terrível, um medo muito grande e invencível, não se vence a morte. E o mestre, ele, nos seus evangelhos, nós temos 3 registros nos quais nos mostra o mestre modificando isso. O primeiro registro é no evangelho de Lucas. Aliás, é um fato que só Lucas conta, não é? Lucas é aquele evangelista, no Novo Testamento, ele está na ordem dos evangelhos, ele está em 3º lugar. Um evangelho, 1140 versículos, são 24 capítulos. Foi feito por Lucas com o concurso de Paulo, com o concurso de Maria, mãe de Jesus, os 3 primeiros capítulos, Maria que os deu a Lucas, numa conversa maravilhosa e longa que eles tiveram em Éfeso. E no capítulo 7º, nós encontramos o mestre. Ele, uma manhã, não é? Ele se aproxima de uma cidade, Naim, e na porta da cidade, ele encontra um cortejo fúnebre. E o relato evangélico nos fala que parte forte da população da cidade estava lá. E o mestre, ele chega e encontra as pessoas passando, não é? Aquele ambiente, né? Constrangimento total. E o mestre, ele vê que se tratava de um jovem, filho único de uma viúva, extremamente pesado, né, essa carga para a viúva. A viúva em Israel, na Palestina, naquela época, ela
tinha nos filhos provavelmente a única condição de sobrevivência até física. Perder um filho, filho único, era para ela um desastre tremendo. E a cena foi essa. O mestre chega, encontra o cortejo passando, a cidade em torno, né? E a mulher, a mãe, é realmente abatida. O mestre para o cortejo. E as pessoas param, né? E obviamente todo mundo prestou atenção àquele forasteiro, cabelos compridos, um homem alto. Jesus era uma pessoa alta, principalmente para a época dele. E ele para o cortejo e diz, né, que o jovem não estava morto. Todo mundo para. E eu fico pensando no coração da mãe, não é, gente? Jesus falando isso para ela. E Jesus se aproxima, o féretro. O féretro não era caixão, eles eram enterrados em lençóis grandes, eles eram embrulhados, né? O lençol com o corpo dentro era levado para uma cova. Jesus para, eles colocam então o cadáver parado, abrem, e Jesus se aproxima, simplesmente manda que o jovem se levante. E o jovem se levanta. E naquele momento o coração da mãe deve ter ido lá para cima de alegria. E as pessoas que assistiram isso, obviamente, né, foi um espanto geral. Eis aí um novo profeta. E, obviamente, a partir daí, o mestre, com suas palavras maravilhosas, com sua energia envolvente, ele aí, naquele momento, ele despertou o coração de muita gente, não é? Muitas pessoas ali tiveram aquele motivo imenso, não é? Aquele contato com Jesus, o fato impactante, e passaram para buscar conhecer a si mesmo, que é o grande propósito, né? E modificar a si mesmo. Muita coisa a gente falar sobre isso. Mas vamos aí para o segundo momento, não é? O segundo momento, dos três, ele é o único, que nós temos 3 relatos sobre ele, relatos sobre o mesmo fato, não é? Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e temos ainda no capítulo 8º do Evangelho de Lucas, né? Em Lucas é sequencial, o 7º é o filho da viúva, e no 8º é a ressurreição da filha de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, Cafarnaum, não é? O mestre chega em Cafarnaum na parte da manhã, e parte da população já o esperava no porto. Era o lugar onde as barcas encostavam. E ele vai descendo e ele encontra aí uma comitiva de judeus, fariseus, escribas, que todos eles que frequentavam a sinagoga do lugar. E eles vão até Jesus, e um deles pede ao mestre, suplica ao mestre que cure a filha do chefe da sinagoga. Não estava lá presente entre eles, não é? Que estava muito doente e já estava desenganada pela medicina da época. O mestre ouve o pedido e diz que sim, vamos até lá. E desse local do ancoradouro, do porto, né, podemos dizer assim, até a casa de Jairo, devia ficar num lugar bom da cidade, ele era o chefe da sinagoga. Jesus vai atravessando e a multidão ouviu o mestre ser solicitado, e eles vão acompanhando, e no intervalo entre o porto e a casa de Jairo, há um fato também, nós não podemos deixar de citar aqui, nesses nossos momentos, né, gente? É que uma mulher que tinha uma sangria constante, ela já sem esperança nenhuma na medicina, ela imaginou que se ela se aproximasse daquele jovem galileu, não é? Encostasse nele, simplesmente ela seria curada. Ela espaçou pela imaginação dela. E ela aproveitou então aquele momento que Jesus era comprimido por uma multidão, se aproxima dele e encosta em Jesus.
assim que ela encosta, não é? Ela sente que algo de diferente aconteceu com ela. Ela sente uma melhoria física. E o mestre também, por sua vez, ele sente também, não é? Que alguém, não é, encostou nele com esse propósito. Ele questiona, ele pergunta: quem é que encostou em mim? Os discípulos que estavam perto dele, né? Os apóstolos, já eram apóstolos nessa ocasião, não é? Ele, mestre, nós estamos numa multidão, alguém encostou no Senhor. E aí a mulher, vendo que Jesus percebeu, não é? A mulher, ela simplesmente, ela assume que foi ela. E o mestre, e diz ao mestre, explicou por quê, e o mestre diz a ela aquela famosa frase, não é? É maravilhosa. Eu acho que nós todos vamos ouvir essa frase ainda, não é? Vamos, se Deus quiser, a sua fé te curou, vai em paz, não é? E maravilhoso, isso é bonito, né? A sua fé te curou. E ele prossegue, ele chega na casa de Jairo e já encontra já um fato consumado. Ele já era um homem importante, na casa dele já estavam lá o normal para o tipo de velório, pessoas, banda de música, né? Banda de música, tocando flautas, músicas apropriadas, e carpideiras, mulheres que recebiam, não é? Para ficar chorando nos velórios. Ele chega, encontra aquela confusão lá em torno da casa, né? E aí as pessoas enxergam, veem o jovem Nazareno chegando, o jovem Galileu chegando, melhor dizendo, né? E ele para diante das pessoas, não é? E diz que a menina não estava morta. E aí houve as pessoas contestaram: não, nós já vimos, ela está morta sim. Aí o mestre, ele adentra pela casa dentro, e há um detalhe interessante nessa ressurreição. O mestre, ele chama dos seus apóstolos, ele chama 3, e deixa somente que esses 3 adentrem no quarto onde já estava, né, segundo as pessoas, o cadáver da menina. E ele deixa entrar também do quarto o Jairo, o pai, e a mãe, que nós não sabemos o nome da mãe dessa menina. Ou seja, então, naquele quarto nós temos porta fechada, multidão em volta, eu acredito que silêncio, não é? Todo mundo ficaram naquela expectativa, né? E o mestre, ele adentra no quarto, vê o cadáver, com ele estão, eu repito, Pedro, Tiago Maior e João Evangelista. E o pai e a mãe. O mestre se aproxima e ele simplesmente, há até uma frase nos evangelhos, né, com o nome da ação, Talita, né, a Talita é menina, ele manda que a menina se levante. E a menina desperta, abre os olhos, levanta, e Jesus manda que ela seja alimentada. Essa cura, essa ressurreição, essa cura forte, né? Uma ressurreição, uma cura, ela é muito cheia de coisas para a gente pensar um pouquinho, de detalhes. Primeiro, essas pessoas, o que Jesus convidou, não é? Esses 3 apóstolos, eles eram uma parte muito perto de Jesus. Eles estavam com Jesus no Tabor, não é? E no finalzinho da missão de Jesus, no Getsemane, eles estavam lá, os 3, né? Pedro, não é? Tiago Maior, não é? E João Evangelista. Os estudiosos, eles falam que muito certamente, tem lógica, né? Que eles tinham muita energia, eles tinham muito plasma, não é? Para passar. E Jesus utilizava essa força humana que eles tinham, né? Jesus canalizava aqueles fluidos, né? E utilizava esses fluidos para fazer aí as suas maravilhas. Muita coisa a gente pensar aí sobre a ressurreição da filha de Jairo. Mas vamos lá, gente. Vamos para a terceira ressurreição.
Essa é a que nós temos mais detalhes. E essa ela está somente no Evangelho de João. E João é um evangelho muito importante, porque João foi aquele discípulo, aquele apóstolo que esteve com Jesus desde o comecinho da missão dele, não é? Até o final que eu falo, não é? Até a ressurreição do próprio Jesus, não é? É que o único apóstolo que estava lá ao pé da cruz era João. E João, ele nos mostra esse fato que realmente mexeu muito, porque essa ressurreição foi feita em Betânia. Betânia é 6 quilômetros de Jerusalém. E foi feita também num momento muito forte, não é? Jesus já era extremamente conhecido. E o João nos narra, que o mestre estava lá na Galileia, 2 dias de viagem de Jerusalém, quando ele recebe um recado, não é? De Marta e de Maria. Marta e Maria são as 2 irmãs de Lázaro. E elas mandam avisar a Jesus que o Lázaro, uma pessoa que elas sabiam que Jesus nutria de forte amizade, estava muito mal. E, ou seja, esse mensageiro, 2 dias para ir até Cafarnaum, não é? Até Galileia, possivelmente Cafarnaum, onde Jesus mais ficava, e para voltar mais 2 dias. Quando Jesus recebe essa notícia, ele já tinha, então, no mínimo 2 dias. Ele já fica mais 2 dias. Os apóstolos ficavam renitentes em voltar para Jerusalém naquela ocasião. Jesus tinha feito milagres, ensinamentos profundos no templo, e houve esses milagres, esses atos de Jesus estão registrados também no Evangelho de João, no capítulo 8, né? A mulher adúltera, no capítulo 9, a cura de um cego de nascença, fatos que mexem dentro de Jerusalém, isso é importante. E os fariseus, os saduceus, os doutores da lei já estavam lá, já a fim mesmo de tentar matar Jesus, coisa que tentaram, registrado no capítulo 8 de João. Ou seja, os apóstolos, Tomé principalmente, ele mostra assim que não com vontade de voltar, não é? Mas o mestre, 2 dias depois de receber a notícia, o mestre vai dizer a eles, né? Que eles vão de volta para Jerusalém. Aí há uma frase registrada por João lá, né? Do nosso Tomé, vamos lá para morrer. Jesus era para morrer, mas os outros não. 2 dias de viagem. E o mestre, ele chega com sua comitiva nas cercanias de Betânia, onde Lázaro já tinha sido enterrado. E João nos conta que Marta, a irmã mais velha, a irmã mais voltada para coisas materiais, ela vai encontrar com Jesus e diz ao mestre, não é? Que ele já estava morto. E o mestre, ele pergunta a Marta, não é? Sobre se ela tinha fé. Ela diz que tinha, né? Mas a gente vê que ela não tinha tanto. E Jesus encaminha até o local onde estava o corpo já, né? Já há mais de 2 dias. E antes de chegar no local, ele encontra com Maria, a outra irmã, não é? Mais espiritualizada. Há uma conversa também maravilhosa que o nosso tempo não permite conversar, essas 2 entrevistas que Jesus teve com as irmãs de Lázaro. E Jesus se aproxima com as 2 e com uma comitiva fortíssima de pessoas que estavam lá visitando a família já em pêsames. Aproxima-se do lugar onde Lázaro estava enterrado e há uma conversa ainda entre Jesus e Marta. Jesus manda abrir a porta, a Marta intervém, mas mestre, já está com um cheiro ruim, já tem muitos dias. O mestre, ele olha para Marta, né? E fala que era sobre a fé que ela falou que tinha há pouco tempo atrás. A porta a pedra, uma pedra redonda, né? E o sepulcro é rolada. E a expectativa geral da multidão.
E o mestre olha para dentro e diz, né? Há um detalhe interessante que eu acho importante também. Esse é o relato de João. Antes de chamar Lázaro para fora, João nos conta que Jesus ele olha para cima como quem estiver numa prece. E João, inclusive, percebe que o corpo de Jesus tem um mexido, um fremito. Ele mexe, uma agitação. Parece que ele se energiza mais, não é? E aí ele se volta para já a porta aberta e diz, Lázaro, não é? Vem para cá, não é? E a multidão olha e o Lázaro vai surgindo dentro com as suas faixas enroladas, amarrado o pé, amarrado os braços, que era um costume da época. Magistral essa cura do nosso Jesus. Minhas irmãs e meus irmãos, essas curas realmente é bom a gente falar sobre elas, né? Essas ressurreições. E elas realmente nos mostram aí um ângulo extremamente forte do nosso Mestre Jesus. Mas nós aqui fomos extremamente rápidos, não é? Eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, vão até os evangelhos, não é? A primeira é só Lucas, a segunda, né, a segunda ressurreição, nós temos nos 3, e no capítulo 11 de nosso João, onde nós temos os detalhes da terceira ressurreição de Jesus. Isso é muito bom. Quando nós estamos no evangelho, quando nós estamos estudando, pensando nele, aflora em nós a parte boa que nós temos. E há também uma chegada dessas energias fortíssimas para o lugar onde nós estamos e principalmente no nosso interior. E o mundo que nós estamos vivendo hoje pede muito isso. De qualquer maneira, é uma alegria muito grande estar com vocês, poder conversar com vocês sobre o nosso Evangelho. Louvado seja o nosso Pai, louvado seja o nosso Criador.